nossa última função, que vai ser a exclusão. Na verdade, deveria ser um else if, né? Else if, já cometi um erro aqui. Ainda bem que esse erro não fez o nosso programa não funcionar. Mas era um else if, não um if. Se nós temos um incluir, 3 alterar, 4 listar, o exclusão vai ser o 2. Normalmente a exclusão deveria ser o 3, né? Mas tudo bem. Agora eu não vou fazer, tá? Dá pra ser também, né? Se a gente pensar bem, como é que tá o menu? O menu tá o quê? Como é que tá o menu? Não sei onde tá, como é que tá o menu? Menu... Ah, tá excluído, né? Tá excluído música. Então vamos pegar o menu principal. Ué, isso mesmo, excluir, tá certo. Vamos botar aqui então, e aí nós vamos escrever a função exclusão. Excluir. Excluir. Vamos fazer a função exclusão, que não está implementada, exclusão. Vamos copiar, fazer o cabeçalho dela. Aqui, Ctrl+C. Vamos lá para cima, para ela existir. Onde é que está a inclusão, alteração? Vai estar aqui. Com certeza a gente vai fazer ela com retorno. E dispara. Opa, tá aqui, tá no teclado coreano de novo. Dispara. Função excluir música. Disparar seus termos. E agora vamos para a implementação da garotinha. E vamos tudo lá pro final. Só vamos botar ele antes das limpezas dos ponteiros, fica mais bonitinho. E aí nós vamos pegar, tá? Isso. Int exclusão. Então, começar aqui a seguinte situação. Vamos criar uma variável que vai ser int, a faixa que ele vai digitar. Começar ela como -1 para entrar no nosso laço. E vamos criar também um marcador de exclusão, que vai receber um valor para dizer se a faixa foi excluída ou não. A gente vai fazer uma validação, que se ele pedir para excluir, tem que ter faixa para exclusão. Então, se não tiver nenhuma faixa para ser excluída, nós não vamos excluir. Perfeito? E aí, se isso excluir, se isso acontecer, se não tiver faixa para exclusão, nós vamos pedir return -2 para explodir uma mensagem de erro, né? E aí esse erro vai ser captado lá no nosso menu. Então ele vai vir aqui para a variável e vai explodir a mensagem de erro. Só vamos ver se -2 tem mesmo. -2 tem lista vazia. E é exatamente essa a situação que a gente vai se deparar. De lista vazia. Então, se a lista estiver vazia, a gente não vai fazer nada. Se tiver lista para excluir, a gente vai fazer um laço aqui agora, onde nesse laço a gente vai fazer o que? A gente vai testar, a gente vai pedir para ele digitar uma faixa, mas esse pedido vai ser dentro do laço. Se essa faixa que ele digitar, ou seja, se for uma faixa inválida, fora do intervalo, a gente vai explodir uma mensagem de erro para ele dizendo que a mensagem é inválida. Então, se ele digitar uma faixa válida, aí está ok, certo? Só vamos fazer o seguinte aqui agora. Então, enquanto ele estiver digitando uma faixa inválida, vamos fazer o seguinte também.
se ele excluiu, se ele não excluiu o se ele não excluiu, isso aqui vai vir com zero, e se ele tiver com zero, ele não vai entrar aqui. Se ele tiver feito a exclusão, eu vou imprimir um system.cls. Eu vou dar uma mensagem de confirmação. printf. Exclusão bem sucedida. Bem sucedida. Sucedida. Aí eu vou dar um system pause. System pause. Então aqui vai ter a nossa mensagem de exclusão. Exatamente. Então se ele digitar, enquanto ele estiver digitando inválido, eu fico aqui. Caso contrário, então se ele digitar um valor válido, eu vou cair na confirmação e vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Isso aqui está esquisito, mas vamos manter o planejado. Não vou mudar agora. Então, entrando nesse while, vamos fazer um system.cls. Caso venha algum lixo das operações anteriores. System.cls. Um primeiro teste que eu vou fazer é se o contador de música da lista, que é no música, se ele for igual a 1, não faz sentido eu perguntar qual é a faixa que eu quero excluir, porque eu só tenho uma faixa para excluir e vai ser a faixa 1. Eu vou criar aqui uma variável que vai ser char op, que vai ser a variável que vai receber a confirmação de exclusão sim ou não. E aí, op vai receber um valor inicial só para entrar no nosso laço, que vai ser o x. E aí a gente vai testar a resposta dele. Se esse op, se ele digitar um caractere inválido, porque só vai poder S ou N, a gente vai obrigar ele a digitar S ou N. Ou seja, enquanto ele estiver digitando alguma coisa inválida, eu forço o laço. Falta um ponto e vírgula aqui em cima. Tá? Toda vez que entrar nesse laço, eu vou imprimir a música. Imprimir a música que eu tô. Na verdade, eu não vou imprimir a música que eu tô, porque se só tem uma, eu vou imprimir. Vou estar na posição 0. É uma questão óbvia. E aí eu pergunto para ele, printf, deseja excluir a faixa 1, porque para ele é 1, né? Só nós sabemos que é 0. E aí, sim ou não? Sim ou não? E aí ele vai digitar sim ou não. E aí a gente vai ler isso. scanf, %c, e vai jogar para e-comercial op, que é a variável que a gente está usando para fazer a leitura. Vamos limpar o buffer. Perfeito. Para a gente não ter problema
com o case sensitive, já que tem diferencial maiúscula e minúscula, OP vai receber o toLower do caractere que ele deixou, que ele acabou de digitar, que vai ser OP. Opa, mouse, cadê o mouse? OP. Então vamos converter para minúsculo que ele digitou. Então, enquanto ele estiver digitando algo inválido, eu vou ficar aqui e pedindo para ele confirmar. Poderia imprimir a mensagem de erro, que eu não fiz. A gente vinha fazendo até então, né? E aqui não tá, mas vamos deixar assim mesmo. Também não vou corrigir. Se vocês quiserem, dá para dizer que, olha, digitou um caractere inválido, que foi o que a gente veio fazendo, né? E aqui a gente não fez. Bom, se ele pegar, e aí vamos fazer a verificação. Se ele digitar S ou N, é uma opção válida. Se ele digitar OP igual a S, ou seja, eu quero excluir, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma função, primeiro que eu vou setar exclusão igual a 1. E aí lá embaixo eu vou cair naquele if para dizer exclusão bem sucedida. Se ele escolher não, quer dizer que eu não quero fazer a exclusão. Então eu posso fazer um break, esse laço aqui em cima. Exatamente. Fazer um break, esse laço aqui em cima. Então eu vou fazer um break. Se ele digitar qualquer coisa, então, se ele digitar algo inválido, né? Isso, se ele digitar algo, isso, exatamente. Eu vou quebrar, tô dentro do if, né? Isso, tô dentro do if, tô dentro desse if aqui. Então, se ele escolher não, eu vou quebrar esse laço aqui. Esse laço vai ficar repetindo se ele digitar algo inválido, mas se ele digitar algo válido e quiser não excluir, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar esse laço abruptamente. Tá? Eu poderia fazer o if igual a n, mas não faz sentido, porque se ele passar por aqui, se ele não entrar aqui, se ele passar desse if sem entrar, significa que o cara digitou é n. Então eu não preciso fazer essa pergunta. Então a gente fez temos que fazer aqui, a gente não excluiu ainda, né? Para a gente excluir, a gente precisa fazer a exclusão. Vou criar aqui uma função para excluir faixa, passando como índice a faixa que a gente quer excluir. Então essa função ela vai ter parâmetro, é uma função que a gente não implementou ainda. Vamos implementar ela lá embaixo. Tá? A gente pode fazer essa função como void, se a gente não veja o problema. A gente vai ter que fazer ela aqui fora dela. Estou com um monte de espaço em branco. Vamos fazer aqui. Ctrl V. Void. Excluir faixa. E a gente vai colocar um int faixa. E aí aqui dentro vem a nossa lógica. Vamos colocar o nosso cabeçalho. Exclui faixa. Que é isso que ela faz. Vamos lá. Então vamos implementar nossa lógica agora. O primeiro ponto, a gente tem algumas situações específicas, que é se a faixa que ele quer, se eu só tiver, na verdade, uma faixa. Se eu só tiver uma faixa, ou se eu quiser excluir
o cara que está na última posição, essa situação ela é bem tranquila. Elas são iguais porque eu só preciso limpar o ponteiro. Limpar o ponteiro. Limpar ponteiro. Só que a função limpar ponteiros aqui ela não vai funcionar. Eu posso fazer... Tá, eu posso fazer uma função para agrupar as duas. Deixa eu ver, limpar ponteiros, limpar memória. Deixa eu ver o que está acontecendo nessa função limpar ponteiros aqui, que agora me perdi nessa função. Limpar ponteiros, ela vai limpar, ela vai passar por tudo. Então não vai resolver. Eu preciso limpar os ponteiros dessa música. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer aqui. Posso chamar essas duas funções. Eu posso fazer uma função que chama essas duas funções. Ou eu posso chamar as duas. Eu vou chamar as duas direto lá, para economizar uma função. Se a gente quiser encapsular, é o ideal, tá? Encapsular seria o ideal. Mas eu vou para a gente ganhar tempo. Eu vou limpar os ponteiros desse cara aqui. Limpar ponteiros. Eu vou limpar também o limpa ponteiro de estilo. Faixa. Certo? Então, estou limpando aqui os ponteiros de estilo e limpando os ponteiros do artista. Exato. Vamos subir agora de novo lá para cima, porque a gente meio que se perdeu, que deixa eu vir pro meu roteiro. Tá. Para me organizar, beleza. Então a gente vai fazer o que? Se a exclusão cair nessa condicional, a gente vai pegar o número de faixa e vai decrementar, certo? Ou seja, a gente excluiu, a gente só limpou os ponteiros de artista e os ponteiros de estilo, que são os críticos, e a gente vai deduzir uma música. O que acontece aqui? Por que a gente tratou essa situação de forma específica? Tá? Se eu só tenho uma música, eu vou excluir essa única música que eu tenho. Se eu excluir a última música, não, então a última música da lista, eu não preciso mudar nada internamente, porque a próxima questão que a gente vai tratar é se eu excluir uma música do meio dessa lista. Se eu excluir essa música do meio, eu não posso deixar esse buraco. Então eu tenho que reorganizar minha lista para que outras ocupem esse espaço que foi deixado em branco. E se eu simplesmente caio nessas duas situações, eu não preciso reorganizar nada. Eu só preciso deduzir a quantidade de música e limpar os ponteiros. Então é isso que essa condicional aqui está dando conta. Se eu não cair nessa condicional, logo eu vou me deparar com a situação que expliquei agora. Eu preciso reorganizar algo para eu não deixar a minha lista com espaço em branco. Porque uma coisa que é importante também deixar claro é que a gente fez várias exclusões aqui, né? Exclusão de artista, exclusão de
estilo e agora a gente está excluindo música. A exclusão, de fato, ela não existe. O que a gente diz é, eu não estou mais precisando desse espaço de memória, use para outra coisa. A gente só informa que não está mais usando. E é o que a gente está dizendo aqui. A forma de eu dizer que eu não estou usando para essas duas situações aqui, que é só tem uma lista, só tem uma música, ou estou excluindo uma música que está no final, é deduzindo essa variável que conta quantas músicas eu tenho na lista. Uma vez que toda a nossa manipulação da lista vai até o valor que essa variável recebe. Só que é óbvio, como a gente está trabalhando com alocação dinâmica, a gente vai ter que limpar essas memórias. Ah, mas e o ponteiro da música? Quando a gente escolheu o 5, que é sair, a gente já tem uma função que chega e limpa tudo que ficou para trás. Então aqui eu só estou limpando os ponteiros da música em questão que a gente está excluindo, certo? Nesse caso aqui, então imaginando que eu tenho aqui, que eu não entre nesse if, eu vou ter que reorganizar alguém que está no meio da minha lista. E se eu excluir alguém que está no meio da minha lista, eu vou ter que ocupar esse espaço com outra música. E para fazer isso eu vou trabalhar com uma outra função. Essa função a gente faz no próximo vídeo.